Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que bom estarmos juntos nesta manhã para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição de número 13, Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Texto áureo, está em Tito capítulo 2, o versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus. Verdade prática. A nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 1, do versículo 6 ao versículo de número 11. E nós cremos que essa doutrina da volta de Jesus, essa bendita esperança, ela traz um impacto para a nossa vida de fé, de santidade e a nossa vida de fidelidade e proclamação da verdade do Evangelho de Jesus em nossas vidas. E nós cantamos, pregamos com fervor, com entusiasmo na alma, porque é uma verdade que um dia nos foi pregada e nós acreditamos com toda certeza. E o comentarista diz aqui: a presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada um mantenha a vigilância e fidelidade. Então, o objetivo desse estudo é nos levar a essa sensibilidade de que Jesus vem, de que é uma verdade não infundada e baseada pela mente humana, pela descoberta humana, mas é algo que fundamentado pela verdade absoluta da palavra de Deus. No tópico 1, nós vamos abordar aqui, ele traz 3 pontos que nós vamos estar compartilhando aqui. 1, a vinda de Cristo, a promessa de Jesus, e diz que o dia se aproxima. Então, quando nós olhamos aqui para esta aplicação da palavra, esse dia está próximo. Os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Então, a vinda de Cristo, ela é uma verdade ensinada. E diz aqui o comentarista: quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Então, nós temos essa promessa baseada por Jesus. É a palavra de Deus, o livro de Atos traz aqui esta confirmação de que Jesus vem. E quando nós podemos afirmar que breve Jesus virá, esclarecer que esse evento, essa convicção, essa esperança que nos leva à vigilância e à fidelidade, porque ela é uma verdade, é um fato, não é uma imaginação, não é produto da mente humana, é verdade fundamentada pelas Escrituras Sagradas, pela doutrina bíblica fundamentada em Jesus. E nós não devemos olhar para os tempos e as estações. Não são os eventos externos, os fatos externos que nos levam a crer e a esperar. Eles contribuem sim, mas qual que é a garantia? Qual a nossa certeza de que realmente essa bendita esperança, de que realmente os nossos olhos estão voltados para essa bendita esperança? O que nos faz manter focados, estar atentos nesta palavra? Os sinais, eles vão trazer a verdade que a Bíblia já diz. Então, é o que ele disse, o que Jesus falou, é o que a Bíblia diz, é o que a palavra assim garante. Então, quando nós olhamos para as catástrofes, para as doenças, para as pestes, os sinais na natureza, eles contribuem o que já está escrito na Bíblia. Eles estão simplesmente sendo ali canais que Deus pode assim nos comunicar e nos manter, estarmos mais sensíveis, mais prudentes e conferir com o que a Bíblia já diz.
Então, os sinais, eles simplesmente nos levam a crer. Então, não é necessariamente as catástrofes, as tragédias, as doenças que nos levam a crer que Jesus vem, mas é o que Jesus diz, é o que a palavra assim nos garante. E no tópico 2, ele vai nos levar a estarmos focados na importância da vigilância e o ato ou efeito de estar no estado de alerta. Ele exorta a vigilância e nos diz também a importância de estarmos ligados atentos para os alarmes falsos. Vigilância é estar pronto, porque o dia e hora ninguém sabe. Quando Jesus ainda cumprindo a sua missão aqui em terra, ele disse que o dia e hora somente o Pai. Hoje nós cremos, Ele é Deus, Ele é divino, e aguardando o momento dessa ordem do Pai. Mas a nenhum ser mortal, humano, foi revelado o dia, a hora e o lugar. Então, nós temos que levar essa advertência a sério, porque estar no estado de vigilância é responsabilizar com a sua fé, a sua vida espiritual, ser zeloso, ser fervoroso, manter a chama acesa, não perder a esperança, a bendita esperança, essa esperança que te leva a cantar, que te leva a testemunhar, que não te faz ficar paralisado, neutralizado, mas que o Espírito Santo possa a cada dia nos avivar, nos revigorar, manter em nós o fervor do Espírito. E estar pronto é estar no estado de alerta, é estar no estado de prontidão, é estar em atividade. Como tem estado a sua chama espiritual? Eu sei que atravessamos tempos desafiadores, momentos de crises, momentos em que muitos entram em conflitos espirituais, mas tudo isso nos leva a mantermos prontos, alerta, como nós cantamos de que breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, a sua vinda é certa, breve Jesus voltará. E que o tempo, os eventos, as situações, elas não venham roubar de nós a esperança, mas que estejamos ancorados no Senhor, firmados na palavra, crendo, Jesus vem, Jesus vai voltar. Independente de governos, independente de fatos, de eventos, isso jamais poderá alterar a verdade absoluta da palavra de Deus. Então, que nós não demos crédito, falsos profetas, falsos cristos, aos espíritos enganadores, doutrinas de demônio, e nós olhamos para a palavra, já os irmãos que nos antecederam, eles já eram advertidos, filhinhos, é já a última hora, e deveríamos estar no estado de alerta, os nossos olhos abertos, voltados. Os seus olhos têm estado focados em quê? O que tem te prendido? Você tem mudado o rumo da caminhada? Alguma coisa tem tentado desvirtuar o seu caminho? Se volte para o Senhor, foque em Jesus, Ele é o nosso alvo. E quando nossos olhos voltados para essa bendita esperança, nós mantemos no estado de prudência, no estado de vigilância, de discernir o que é a verdade, o que é a palavra de Deus, a doutrina pura, a sã doutrina. O apóstolo Paulo já alertando que nos últimos dias muitos teriam comichões nos ouvidos, e estarmos atentos para não sermos levados por ventos de doutrinas, mas que possamos ter raízes aprofundadas na verdade, termos uma fé sólida, sermos construídos não numa base estável, uma casa na areia, mas que sejamos alicerçados na verdade da palavra, aguardando em Jesus. Então, já tivemos aí premonições de que voltaria tais datas, todas essas expectativas, elas foram frustradas, porque
não foi dado ao homem esta revelação. É Deus e o Filho é que tem esse dia e hora, e nós aguardamos, acreditamos de que Ele virá. Então não nos compete a estabelecer, a pregar e marcar essas datas, e os que assim fizeram foram identificados como falsos profetas, falsos cristos, espíritos enganadores. Mateus capítulo 24 e versículo 36 confirma que somente Deus, não compete a nós humanos estabelecer. No tópico 3, vivendo com fidelidade. Definição de fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Então esta é uma característica daqueles que estão com os olhos voltados para a bendita esperança. E ele vai falar a fidelidade de Deus, a fidelidade como virtude cristã, tempos e estações. Então, fidelidade é importante para aqueles que estão com os olhos voltados para a bendita esperança. A fidelidade ela é caracterizada porque o estilo de vida é uma escolha, é uma decisão de ser fiel, de ser leal. E essa escolha, essa decisão, há um custo, há renúncias, há desafios a serem encarados para ser fiel a Deus. Em uma das cartas do Apocalipse está o registro, de que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu não sei o quanto te custa ser fiel a Deus, o quanto tem te custado manter a sua fé, manter o fervor, manter a chama, manter esperançoso, porque por muitas das vezes a desesperança quer tomar conta. Parece que se torna tanta incertezas, mas que você possa manter a esperança em Jesus, a sua convicção em Jesus e ser fiel. A palavra diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, mas isso não é na ideia de que nós temos crédito para transgredir, para pecar e abandonar a fé, mas quer dizer que, mesmo que sejamos falhos, imperfeitos que somos, mas Deus permanece fiel, é o caráter de Deus, faz parte do atributo de Deus, fidelidade, como até um hino que nós cantamos, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Você tem desfrutado da fidelidade de Deus? Você crê na fidelidade de Deus? Olhando para você, por seu contexto e história de vida, você percebe o quanto Deus tem sido fiel? Mesmo apesar de situações, possamos voltar os olhos para o Senhor e mantermos aí fidelidade, essa virtude cristã, então que procede do Espírito, que o Espírito Santo possa nos encher dessa graça, para nos tempos que atravessamos, não sermos desleais, que no momento da provação nós não venhamos a retroceder, que no momento da provação nós não venhamos a ficar neutralizados e paralisados, mas que mantenhamos a nossa caminhada, mantenhamos no ritmo rumo ao céu, rumo à pátria, porque o lugar de descanso não é aqui, a nossa pátria não é aqui, que possamos manter fiéis ao Senhor, servindo a Ele a cada dia. No tópico 4 ele diz os tempos e as estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos ampliando o horizonte desse reino. Então, assim como o tempo e as estações, elas mudam, passam de uma forma natural e que possamos estar atentos, ligados, apercebidos, porque o tempo é de Deus, é Ele que tem o tempo, é Ele que controla o tempo, é Ele que domina o tempo. Então nós humanos temos o nosso tempo
e Deus tem o tempo de Deus. E que o tempo não venha a ser um fator para minar a nossa fé, para minar a nossa esperança, para roubar a nossa confiança e a expectativa da eternidade, essa bendita esperança que possamos cantar, testemunhar, pregar, mesmo em estado de limitações, mas que possamos assim externalizar a nossa fé, revelar o nosso Deus, a grandeza de Deus, e essa virtude seja transbordando em nossas vidas. E na conclusão, ele nos leva a refletir dizendo o seguinte: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. Então, que possamos ser fiéis e leais, olhar para os registros da história, os irmãos que nos antecederam, cumpriram a missão, foram fiéis até a morte, não abandonando a sua fé, e que nós possamos até a volta de Jesus para nos levar ao céu, essa promessa, essa certeza autenticada e validada por Jesus. Ele é o nosso mestre, ele é a garantia de que um dia estaremos com ele. E quando nós podemos assim crer que a vinda de Cristo não é uma história de incerteza, a vinda de Jesus não é uma palavra sem base, é uma palavra de firmeza, é uma palavra de certeza para todos quantos o amam. E o amor a Jesus nos leva a esperar, nos leva a crer. Que você possa se manter fortalecido no Senhor, guardado no Senhor. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Há um céu, há uma vida eterna nos aguardando. E vale a pena ser fiel, vale a pena perseverar. Volte os seus olhos para o Senhor, se volte para o Mestre e mantenha essa bendita esperança no seu coração. Eu sei que os dias são de desesperanças, vivemos momentos de desalentos, ao olhar para um lado e para outro, esperar o quê? Mas se volte para Cristo. Nele nós temos uma bendita esperança. Somos abençoados no Senhor, bendito do Senhor. Que Deus guarde a sua vida, guarde seu lar, e que em tempo oportuno possamos estar na casa de Deus, presencialmente, cheio de esperança, cantando, celebrando, testemunhando ao mundo que Jesus vem, que Jesus vai voltar. Que o Senhor guarde o seu lar, te dê um domingo de paz, de proteção, de comunhão, e que o amor, a graça de Deus, ela seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu te convido a fechar os seus olhos e encerrarmos fazendo uma oração. Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos sentir a Tua fidelidade, dia após dia, a Tua mão nos guiando, e o Senhor suprindo em cada necessidade. Ó Deus, que nos tempos em que atravessamos, mantenhamos fiéis ao Senhor, nos dá coragem para Te servir, para cantar, para testemunhar a bendita esperança da eternidade. Nós cremos que um dia estaremos com o Senhor, um dia o veremos face a face. Nos guarda, nos dá ânimo, nos dá força para avançar a cada dia. Que o Espírito Santo possa nos encher de uma forma especial. Faz transbordar em nós a alegria do Senhor, a vida abundante do Senhor, fluindo no íntimo do nosso ser. E nos dê, Senhor, o prazer de caminhar contigo. Que nenhum obstáculo, que nenhum empecilho roube de nós o foco da vida eterna. É a nossa petição e gratidão, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Um forte abraço, que Deus te abençoe.
no grande amor de Cristo Jesus.